A graça e a paz, povo de Deus, que Deus nessa noite possa abençoar a cada um dos meus amados irmãos ouvintes da palavra de Jesus Cristo. Amado, hoje eu estou passando por aqui para te desejar uma boa noite, que você possa ter uma noite de salvação na presença do Eterno. Sabemos, amada Igreja do Senhor, que nós não somos dignos e nem merecedor de nada, mas a misericórdia de Hashem, ela nos alcança todo dia. Cada dia nós precisamos de melhorar na presença do Senhor. Eu, sem Deus, eu não sou nada. E eu só gravo live quando Deus toca no meu coração para gravar. Sabemos nós que é Deus que faz, não a gente. Eu gostaria aqui de deixar essa live gravada, mas antes disso vamos fazer uma oração específica. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, Tu estás assentado sobre esta nação, livrando e guardando a todos, mesmo nós não sermos dignos nem merecedor de nada. O Pai eterno, Yeshua e Amashia, queremos pedir misericórdia ao Hashem sobre as nossas vidas. Não estou preparado para gravar essa live, mas a Tua misericórdia me alcançará. Tu sabe como eu me encontro. Tu és Rei, Tu és Deus. Eu sem Ti, ó Pai, eu não sou nada. Porém, Senhor, venha sobre mim para transmitir aquilo que o Senhor quer, Pai, e que vidas venham a ser edificadas pela Sua palavra, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados, para quem não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Sinótico, né? E eu tenho aqui nessa noite uma palavra profética da parte de Deus para com a sua vida, para assim podermos estar edificando a nossa fé. Eu preguei essa mensagem numa igreja a qual eu recebi o convite para estar ministrando os planos de Satanás e os 7 segredos de Deus, para assim nós se podemos se manter firmes na presença de Deus, né? Nós devemos estar na presença de Deus, firme. Amados, como eu disse, não estou preparado, mas é Deus que irá me guiar. Está no livro de Esther, capítulo 3, onde nós vamos abrirmos aqui a palavra de Jesus. Você que tem Bíblia, desde então acompanhe comigo para que assim nós possamos entender melhor o que Deus tem para falar e não o homem. Amém? Não deu para mim concluir essa mensagem porque na igreja eu revelei lá que Deus colocou no meu coração até o 4º segredo, e que Deus possa te abençoar. Amém? Esther, capítulo 3. Olha que me vai nos relatar a passagem poderosa desse Deus lindo e maravilhoso. Esther, capítulo 3. O ódio de Amã contra os judeus. Passando esses acontecimentos, o rei Xerxes engrandeceu diante de todos a Amã, filho de Ametada, descendente de Agag, exaltando-o em dignidade, lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo,
Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então, alguns oficiais do rei que estavam à porta do palácio observaram a atitude de Mardoqueu. Estão observando nossa atitude. Grave isso. E então questionaram: por que motivo desobedecem à ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhe dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava de passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado, pelo fato de ser ele judeu. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Não se incline. Prestando atenção na palavra de Deus, que isso aqui é forte. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Amados, isso aqui ela é uma palavra tremenda da parte de Yeshua e Amashia para nossas vidas, de Hashem, Deus. Amados, nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Mardoqueu, da rainha Esther, do rei Assuero e de Amã. Essa aqui é uma mensagem muito poderosa. Livro de Esther é o 17º livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Em Esther, Yeshua, Jesus Cristo, ele aparece como nosso advogado. Cristo, como nosso advogado, ele é um Cristo que ele pega as nossas causas. Nós sabemos que Cristo, nesse exato momento, ele está como nosso advogado e ele virá como juiz para julgar a sua igreja. Vamos entender um pouco dessa mensagem? A palavra de Deus, ela diz que para nós entendermos um pouco dessa grande mensagem, nós vamos aqui viajarmos dentro da história da palavra do Senhor. Vemos no capítulo 1 que a Bíblia vai mencionar sobre dois exílios, o exílio babilônio e o exílio persa, né? E no capítulo 1 nós vemos que o rei Assuero, Deus, também conhecido como Xerxes, ele tinha domínio sobre 127 províncias. Então nós vemos que o rei naquela época, ele tinha um grande poder. E só podia entrar na presença do rei quem fosse convidado por ele. Não se entra na presença do Altíssimo de qualquer maneira. Então é por isso que nós devemos nos preparar. Mesmo nós errando, mesmo nós falhando, reconheça que a humildade nada mais é do que o reconhecimento. E quando nós somos humildes e se reconhecemos, nós vamos longe, né? Porque nós somos dependentes do Altíssimo. E nós, como ser humano, a nossa natureza já nasceu pecaminosa. Amado, mas o que eu quero dizer? Então, o rei Assuero, Xerxes, ele era um rei sobre 27 províncias, né? Ele governava do seu trono real na cidade de Susa, do hebraico Xuxã, né? Então nós vemos que no terceiro ano do reinado de Assuero, ele vai e oferece ali um banquete. Louvado seja o nome do Senhor. E é aqui que nós
vamos entrarmos na palavra do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então nós vemos que ele oferece um banquete. E quando ele oferece esse banquete, ele passa ali, né, a chamar os seus convidados. Nós sabemos que Vasti foi a primeira mulher do rei Assuero, né? Só para nos entendermos um pouco dessa mensagem, ela foi a mulher do rei Assuero. Então, Vasti é convidada para o banquete que seu esposo dá. Então nós vemos que ali, Vasti, ela recusa uma ordem do rei. Ela não vai para o banquete a qual foi convidada. Se liga nisso aqui. O convite vem da parte do rei. Aceita quem quer. Essa passagem da rainha Esther, ela é uma passagem usada como salvação. Vemos que a rainha Vasti, ela nega o convite do rei, né? Ela, como a sua esposa, não poderia negar o convite do rei, tá entendendo onde eu quero chegar? Deus, ele te convida. Você não é obrigado a vir, você vem se você quiser. Aleluia. Não se entra na presença do rei de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Altíssimo. Vasti agora ela é convidada e ela renuncia. A palavra de Deus diz que o rei estava embriagado e manda agora banir Vasti do seu trono como rainha. Depois o rei vai e volta da sua embriaguez querendo trazer Vasti de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquela época, a palavra do rei não poderia ser revogada. Na mesa do rei, tinha diversos oficiais ali, homens de respeito. O rei Assuero agora, ele cai na real. E como a palavra do rei não podia voltar atrás do que aconteceu ali, ele manda chamar moças para aquele que aquela que agradasse ao rei se tornaria a mulher do rei. Vemos que quem não recebe a ordem do rei é condenado, né? Então nós vemos aí a condenação espiritual daqueles que não aceitam o convite que vem da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos no capítulo 2 já que Esther, depois de passar todas aquelas mulheres pelo harém, a receber o preparo, elas vão na presença do rei, mas só a rainha Esther agrada os olhos do rei. A passagem que eu quero deixar aqui, a mensagem que eu quero deixar é os planos de Satanás e os 7 segredos de Deus revelados para a igreja do Senhor se manter firme. Da mesma forma que Deus ele tem obra na nossa vida, Satanás também conhece os projetos de Deus e procura destruir os projetos de Deus, porque ele já está condenado e quer levar a terça parte da população para o inferno, até nós mesmos cristãos. Então eu quero deixar esse tema dessa mensagem, os planos de Satanás e os 7 segredos de Deus, para nós se mantermos firmes na presença de Deus, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por tribulação, mesmo errando, irmão, se mantenha firme, porque quem nos liberta é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro segredo é: Deus conhece a sua raiz. Deus sabe tudo aquilo que está te machucando.
Deus sabe tudo aquilo que está te ferindo. Como assim Deus conhece a sua raiz? Esther, capítulo 2, versículos 5 e 6, olha o que a Bíblia vai dizer. Entretanto, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair, e neto de Simei e bisneto de Quis, vivia na cidade de Susa. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Entre todos que foram presos e conduzidos ao cativeiro junto com Joaquim e de Judá. Então nós vemos aí que Mardoqueu, ele veio da tribo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que alguns creem que Agagita se refere ao distrito histórico de Agag, dentro do Império Persa. Outros creem que esse termo vincula a ascendência de Amã aos Amalequias. Essas pessoas, descendentes de Esaú, eram filhas e inimigas dos hebreus. Agag, rei dos Amalequitas, foi capturado pelo rei Saul. Mardoqueu descendia de Saul, né? Então nós vemos que Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era o filho mais novo de Jacó, irmão de José. Então nós vemos que Deus conhece nossa raiz. Deus conhece a nossa estrutura, né? Então nós vemos que Mardoqueu, ele está aonde primeiro? No exílio babilônico. Depois ele é elevado para o exílio persa. Então, o primeiro segredo de Deus, irmão, é que Deus conhece a sua raiz. O segundo segredo de Deus, que Deus vai nos fazer brilhar no meio desse cativeiro, né? Não há vitória se não tiver luta. Mardoqueu, ele sai da Babilônia e vai enfrentar agora outro cativeiro persa. Vemos que Mardoqueu, ele está no meio de um grande cativeiro. Muitas das vezes, quando nós estamos, né, no meio de um cativeiro, nós pensamos que está tudo acabado, né? Aí você começa a questionar, você começa a perguntar tantas coisas, mas é no último momento que Deus, ele nos surpreende, e assim nós cremos. Então nós vemos que o terceiro segredo, Deus vai te apresentar. A palavra Esther do hebraico significa mastir. Então mastir do hebraico significa escondido. Deus está te escondendo nesse exato momento, para no tempo certo te apresentar. E quando Ele te apresentar, o nome do Senhor será glorificado através de ti. O quarto segredo dessa mensagem é agradar a Deus. Esther, capítulo 2, versículo 9, olha que vai dizer: e Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la, e logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então Xerxes transferiu Esther com sua serva para o melhor aposento do harém. Contudo, Esther não havia revelado a qual povo ou família pertencia, pois Mardoqueu havia proibido de falar. Então nós vemos que foi colocada uma coroa de rainha na cabeça de Esther. Então nós tivemos aí falando sobre coroa de exaltação, né? Quando nós passamos a agradar o rei, tem coroa preparado para as nossas vidas.
Louvado seja o nome do Senhor. Segredo. Deus dá a coroa para quem é fiel. Esther, capítulo 2, versículo 17. É o que a Bíblia vai dizer. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou a sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa, né? O rei Jesus está apaixonado pela sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coroa reservada e guardada para ti. O quinto segredo, como eu disse agora, que Deus dá a coroa para quem é fiel. Esther, capítulo 2, versículo 17. Sexto segredo, fecha a boca. Esther, capítulo 2, versículo 20. Esther havia mantido segredo sobre a sua origem, sua família e sua nação em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando estava sob sua tutela. Vemos que tudo tem um segredo. Tem momento de falar, mas tem momento também que Deus manda nós fechar a boca. Então, depois que Esther ela é proclamada rainha, né? Para nós fecharmos aqui o sétimo segredo, nós vamos agora no capítulo 3, aonde nós lemos. Então nós vemos que falar a respeito do ódio de Amã contra os judeus. O ódio é um substantivo masculino, motivado por medo, né? Porque quando nós temos medo de algo, isso transmite raiva, transmite injúria. E a injúria está no artigo 140 do Código Penal, né? Então nós vemos aí que Esther ganha toda a honra como rainha, mantém a sua postura, o seu segredo, né? No capítulo 3, Amã, que descendia de Agag, a Malequita. Vemos que o povo judeu tinha muitos inimigos por diversas guerras que eles vieram enfrentando desde quando saiu do Egito, né? Isso é Bíblia. Porque, irmão, quem é povo de Deus só vai sofrer perseguição, mas a nossa garantia é o céu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós vemos que no contexto fala que quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre a sua origem, sua família e sua nação em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob a sua tutela. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, como de costume, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes, né? Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais, a rainha Esther, e ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e apurar a verdade e a responsabilidade dos 2 conspiradores, foram enviados à forca, onde também foram empalados. Então nós vemos aí que Mardoqueu ele passa a ganhar crédito com o rei por escutar uma conspiração. Verdadeiro ministro de Deus não coabita com erro. Verdadeiro ministro de Deus não passa a mão na cabeça de erro de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que o capítulo 7, sétimo segredo, mantenha a nossa postura diante de Deus.
Então nós vemos que Amã, ele é exaltado, e como Amã tinha um ódio pelos judeus, ali foi tipo de uma espécie de idolatria, porque a palavra idolatria ela vem do latim, ídolo, imagem, latria, adoração. Então nós vemos aqui que passamos esses acontecimentos, o rei Xerxes engrandeceu a Amã, né, diante de todos, e Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando em dignidade, ele concebeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais de seus colegas. Todos os nobres oficiais do palácio se curvavam, se prostravam-se diante de Amã. Então nós vemos ali que quando um oficial ele era exaltado pelo rei, os oficiais ali vinham, né, para poder ser reconhecido, e todos ali se prostravam diante dos oficiais. Você está entendendo o segredo? Que quem é de Deus não se prostra perante o inimigo. É tempo da igreja lutar. A Covid-19 não vai parar nós que somos cristãos, né? Mesmo na sua casa, não se prostre, não se rende. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, foi uma espécie de idolatria ali. E Amã agora ele se torna furioso, porque todos se prostravam, mas somente um não se prostrou. Talvez é esse um que irá fazer a diferença. Então alguns oficiais do rei que estavam à porta do palácio observaram a atitude de Mardoqueu. Então o questionaram: por que motivo desobedece à ordem do rei? Então nós vemos ali que foi observado o que? A atitude. Você já percebeu que quem tem atitude e quem tem atitude, quem tem caráter, sofre perseguição? Porque eles querem que a gente coabite com erro. Eles querem que a gente coabite com o pecado. Só que quem é servo de Deus, de Cristo, não coabita. E ali começaram a tramar uma perseguição contra os judeus, né? Se tu tá em Deus, irmão, vamos fechar essa mensagem. Deixa tramar, irmão. Faz a tua parte. Mantenha a tua postura. E no final, tu verá o que Deus irá fazer. Amados, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa abençoar a tua vida. Fica na paz de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.